Iniciação ao Hermetismo, Franz Bardon. Áudio 16. Alma ou o corpo astral. Através das vibrações mais sutis dos elementos, dos fluidos elétricos e magnético e de sua polaridade, partindo do princípio do Akasha ou das vibrações sutis do éter, surgiu o homem como tal, ou a sua alma. Do mesmo modo como se desenvolvem as funções dos elementos no corpo material denso, desenvolvem-se também as da alma ou do assim chamado corpo astral. A alma está ligada ou fundida ao corpo através do magneto quadripolar com suas características específicas. A fusão ocorre analogamente ao corpo, através da influência eletromagnética dos elementos. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. O trabalho dos elementos, ou assim chamado fluido eletromagnético da alma, é chamado por nós iniciados de matriz astral, ou vida. Essa matriz astral, ou fluido eletromagnético da alma, não é idêntico à aura descrita pelos ocultistas, da qual pretendo ocupar-me mais adiante. A matriz astral, ou fluido eletromagnético, é o meio aglutinante entre o corpo e a alma. O princípio do fogo exerce na alma também o seu efeito construtor. O princípio da água exerce seu efeito vitalizante, o do ar o seu efeito equilibrador, gerador e preservador. O corpo astral possui exatamente as mesmas funções do corpo material denso. O homem foi dotado de 5 sentidos, correspondentes aos elementos, e com a ajuda desses sentidos corpóreos, o corpo astral ou a alma assimila as percepções do mundo físico. A assimilação e a ação dos 5 sentidos por meio do corpo astral e do material denso ocorre através do nosso espírito imortal. Mais adiante explicarei por que o espírito é imortal. Sem a atuação do espírito na alma, o corpo astral não teria vida e se dissolveria em seus elementos componentes. Como o espírito não conseguiria exercer seu efeito sem a intermediação da alma, o corpo astral torna-se o domicílio de diversas características do espírito imortal. A oscilação dos fluidos elétrico e magnético no espírito varia de acordo com o seu grau de evolução e amadurecimento, e se exterioriza na alma através dos 4 temperamentos. Segundo seus elementos predominantes, podemos distinguir os temperamentos colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático natural. O temperamento colérico nasce do elemento fogo, o sanguíneo do elemento ar, o melancólico do elemento água e o fleumático do elemento terra. Conforme a força e a oscilação do respectivo elemento, aparecem nas diversas características também a energia, a força e a expansão das alternâncias fluídicas correspondentes. Cada um desses 4 elementos que determinam o temperamento no homem possuem, em sua forma ativa e característica, boa ou boas, e na forma passiva as características opostas ou ruins. Seria uma tarefa muito ampla descrever aqui com precisão os efeitos dos elementos, por isso é melhor que o futuro iniciado descubra por si só outros efeitos, através da meditação. No caminho à iniciação, isso também tem um motivo especial. Eis alguns exemplos. O temperamento colérico possui em sua polaridade ativa as seguintes características boas: atividade, entusiasmo, estímulo, determinação, audácia, coragem, força criativa, zelo, etc. Na forma negativa são voracidade, ciúme, paixões, irritação, agressividade, intemperança, impulso destruidor, etc. O temperamento sanguíneo indica em sua força ativa as seguintes características: compenetração, esforço, alegria, habilidade,
bondade, clareza, despreocupação, bom humor, leveza, otimismo, curiosidade, independência, vigilância, confiabilidade, etc. Na forma negativa: suscetibilidade, autodepreciação, bisbilhotice, falta de perseverança, esperteza, tagarelice, desonestidade, volubilidade, etc. O temperamento melancólico, na sua forma ativa, possui atenção, generosidade, modéstia, afetividade, seriedade, docilidade, fervorosidade, cordialidade, compreensão, meditação, compaixão, serenidade, profundidade, credulidade, capacidade de interiorização e de perdão, ternura, etc. Na sua forma negativa, possui indiferença, derrotismo, timidez, falta de participação, inflexibilidade, indolência, etc. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. O temperamento fleumático, na sua forma ativa, possui atenção, presença, perseverança, ponderação, determinação, seriedade, firmeza, escrupulosidade, solidez, concentração, sobriedade, pontualidade, discrição, objetividade, precisão, senso de responsabilidade, confiabilidade, prudência, resistência, consequência, etc. Na forma negativa: insipidez, desleixo, autodepreciação, indiferença, falta de consciência, aversão ao contato humano, lentidão, falta de agilidade, indolência, desconfiança, laconicidade, etc. As características dos temperamentos formam, de acordo com a característica predominante, a base do caráter da pessoa. A intensidade das características que sobressaem externamente dependem da polaridade, portanto, dos fluidos elétrico e magnético. A influência global do efeito dos temperamentos produz uma irradiação que chamamos tecnicamente de aura. Mas não podemos comparar a aura à matriz astral, pois há uma enorme diferença entre as duas. A matriz astral é a matéria aglutinante entre o corpo e a alma, enquanto que a aura é a irradiação do efeito dos elementos nas diversas características e justifica-se na sua forma ativa ou passiva. Essa irradiação provoca na alma toda uma certa vibração que corresponde a uma determinada cor. Com base nessa cor, o iniciado tem a possibilidade de reconhecer com sua visão astral a própria aura ou a de um outro ser. O vidente pode então, com a ajuda da aura de uma pessoa, não só descobrir o seu caráter básico, mas também os efeitos da polaridade, da oscilação de sua alma e, eventualmente, influenciá-la. Esse tema será tratado com mais detalhes num capítulo à parte, que fala da introspecção. Portanto, vimos aqui que o temperamento da pessoa influencia seu caráter, e a sua atuação conjunta dá origem à irradiação da alma, ou aura. Não é à toa que os iniciados e santos são retratados com uma auréola ao redor da cabeça, que corresponde à aura aqui descrita. Além do caráter, dos temperamentos e do trabalho do fluido eletromagnético, o corpo astral ainda possui 2 centros no cérebro, que são, no cérebro maior, a consciência normal, e no cerebelo, o oposto da consciência normal, ou seja, a subconsciência. No capítulo O Espírito, descrevo os detalhes de suas funções. A alma está dividida de acordo com os elementos, de maneira tão precisa quanto o corpo.
As funções, forças e características anímicas têm também sua morada na alma. Elas formam determinados centros, analogamente a todos os elementos, e que a filosofia hindu chama de lotus, conhecidos também por chakras. Na doutrina hindu, o despertar desses lotus é chamado de Kundalini Yoga. Não pretendo fazer aqui um relato detalhado sobre os lotus ou centros, pois qualquer pessoa poderá conhecê-los na literatura especializada. Ver Gregórios, despertar mágico dos chakras no corpo astral do homem. Vou mencioná-los rápida e superficialmente dizendo que o centro mais baixo é o assim chamado Muladhara, ou centro da Terra, e localiza-se na parte inferior da coluna. O centro seguinte é o da água e localiza-se na região dos órgãos sexuais, e na terminologia hindu é o chamado de Svadhisthana. O centro do fogo, como ponto central da alma, encontra-se na região do umbigo e é chamado de Manipura. O centro do ar, elemento equilibrador, encontra-se na região do coração e é chamado de Anahata. O centro do éter, ou o princípio do Akasha, está na região do pescoço e chama-se Visuddha. Um outro centro da vontade, da razão e do intelecto localiza-se entre as sobrancelhas e é chamado de Ajna. O centro mais elevado e divino é o lótus das 1000 folhas, chamado de Sahasrara, do qual nascem e são influenciadas todas as forças dos outros centros. Iniciando-se no centro superior, mais elevado, descendo ao longo das costas até o centro mais baixo, o da Terra, como se fosse um canal. Temos o assim chamado Sushumna, ou o nosso já conhecido princípio do Akasha, que faz a ligação entre todos os centros e os regula. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Falarei mais adiante do despertar da força espiral de cada um dos centros. Na descrição da alma, precisamos descobrir a conexão dos elementos com a sua polaridade, plus, mais, e minus, menos, e tentar retratá-la com clareza. Podemos ver que tanto o corpo quanto a alma, com suas atuações, vivem e trabalham, mantêm-se ou destroem-se segundo as leis imutáveis do magneto quadripolar, portanto, do mistério do tetragramaton. Se o aprendiz da iniciação meditar sobre isso com cuidado, terá uma visão clara da função do corpo e também da alma, e poderá imaginar corretamente as suas interações mútuas segundo as leis primordiais.